Muito bem, estamos aqui com o capítulo 30, Suicídios, do livro Estudando a Mediunidade, do irmão Martins Peralva. Vamos lá, o capítulo Apontamentos à Margem deu-nos também ensejo as presentes considerações em torno do suicídio, ato infeliz e de consequências desastrosas que a criatura humana pode praticar na Terra. Então aqui, realizando o gesto extremo, a grande ilusão se desfaz como se fosse uma bolha de sabão impulsionada pelo vento. Sai o espírito do sofrimento e cai na tortura, sai do ruim e cai no pior. Numa pálida e modesta tentativa de comentar, de maneira que nos for possível, tão doloroso assunto, estabelecemos inicialmente a seguinte classificação para o suicídio. Aí aqui ele classifica o tipo A por livre deliberação da pessoa, tipo B por influência de obsessores, tipo C por indução de terceiros. Aí diz, de modo geral, entretanto, prevalece sempre o item A, uma vez que a deliberação própria, ou resultante da insinuação de terceiros, encarnados ou desencarnados, será, em última análise, do indivíduo. Ressalvado, deve-se notar, casos em que há coação, tão ostensiva e compulsória que a infeliz criatura se sente dominada. Geralmente, por mais que alguém chegue no plano espiritual dizendo, me matei porque fui traída, ou então porque fulano me induziu, ou porque aquele espírito grudou em mim e me fez fazer isso, no final das contas vai prevalecer a seguinte pergunta. E uma coisinha chamada livre-arbítrio, você não usou por quê? Porque a pessoa tem que estar bem inconsciente, muito inconsciente demais para não ter livre-arbítrio nenhum. Então o caso é tratado com uma certa severidade no plano espiritual. Aqui diz, a ação dos perseguidores espirituais é indiscutível, acreditamos mesmo que a maioria das deserções do mundo se dê por influência e sugestão de espíritos vingativos, embora caiba a responsabilidade maior a quem lhes atende às insinuações, uma vez que tem a criatura o seu próprio livre-arbítrio. Ok. Por indução de terceiros, procuramos situar os casos em que a pessoa convence uma outra que a única solução para o seu problema será o desaparecimento do mundo físico. E o insinuador não escapará de modo algum às dolorosas consequências de sua atitude, porque é visto no plano espiritual, quando alguém que induz o outro ao suicídio, essa pessoa um dia cai no plano espiritual, ela é recebida no plano espiritual como assassina. Tá? Na Terra, o Código Penal prevê reclusão de 2 a 6 anos a quem induza o outro ao suicídio. Na espiritualidade, após a morte, a consciência culpada sofrerá por longo tempo os efeitos de sua conduta. Então, nem sempre a consciência, tá? Muitas vezes a consciência dessa pessoa não pesa. É um equívoco achar que toda pessoa que comete uma coisa errada aqui, a consciência dela vai cobrar lá na frente. Não é bem assim, não. Tem pessoas que elas podem estar inveteradas na criminalidade, a consciênciazinha, mas um dia quando morrer a consciência, não é bem assim. Eu conheço espíritos, já tivemos a oportunidade de resgatar espíritos para a doutrinação, espíritos que estavam aí prejudicando a vida de muita gente, espíritos há séculos se dedicando à maldade, e quando elas são levadas para um trabalho de doutrinação, de esclarecimento, fraterno, no trabalho de mesa branca, numa reunião mediúnica, não demonstram o menor arrependimento, são recolhidas, são levadas para um hospital, onde vão ser tratadas psiquiatricamente, muitas vezes, e pode passar 20, 30 anos, depois você pede notícia daquele espírito, eles falam que o espírito não mudou nada, não se arrependeu nada. E o que fazem com esse espírito? Continua lá na unidade de tratamento. Então, assim, classificamos para melhor compreensão do tema os habituais tipos de suicídio assim compreendidos. Aí está aqui, tipo A, destruição violenta do corpo. B, excessos, álcool, orgias, alimentos, que é o suicídio indireto. E 3, menosprezo ao vaso físico, aquela pessoa que não se cuida direito. Na destruição violenta ao corpo é, de fato, o ato de dar cabo à vida. O suicídio indireto são os excessos, quem bebe muito, quem se desgasta muito, enfim. E o menosprezo ao vaso físico, que é aquela pessoa que vive se colocando em perigo. Bom, vamos lá. Vemos assim que não é suicida apenas aquele que elimina a própria vida com uma arma ou que se atira à frente das rodas de uma viatura qualquer. Selo-á também aquele que cometer excessos que resultem na antecipação da morte, aquele que, menosprezando o aparelho fisiológico, lhe esgotar o tônus vital que lhe asseguraria uma existência normal, adrede, propositalmente preparada para que seu espírito, habitando no templo do corpo, realizasse o seu aprendizado e cumprisse as suas tarefas redentoras.
Todos os suicidas desse ou daquele tipo responderão pelo seu gesto segundo as circunstâncias que o motivaram. Aqui, né, ele cita numa parte: o desespero é inimigo do bom senso. Passada a tempestade, vem a bonança. Segundo as descrições dos espíritos e os ensinamentos doutrinários, são as seguintes as consequências gerais do suicídio. Aí ele cita de A, B, C e D. A. Visão pela própria alma do corpo em decomposição. Flagelações nos planos inferiores, ou seja, a própria pessoa ela se judia muito, ela é torturada por outros espíritos. Frustração de tentativas para reencarnação, tenta e não consegue. E reencarnações dolorosas com agravamento das provas. Existem espíritos que trazem, espíritos ex-suicidas que trazem no corpo físico uma série de marcas do mal que eles causaram no corpo físico na outra encarnação. Eles reproduzem aquelas consequências no corpo físico já de nascença. Então aqui, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, temos a Casa de Júlio, duas tentativas de suicídio em vidas passadas equivaleram a 2 tentativas de reencarnações frustradas. Mais uma vez somos compelidos a lembrar o Evangelho como refúgio e defesa para a nossa alma ante as lutas, problemas e aflições que o mundo oferece. Aqui ele fala, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele cita Mateus capítulo 10, versículo 22. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Aqui ele cita também: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. E eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. João capítulo 6, versículo 35. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37. Essa frase, se alguém tem sede, vem a mim e beba, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, baseado nesta frase eu procurei, nessas pregações, ajuda no passado, para situações assim bastante apertadas, e a espiritualidade realmente abre portas, e aquela espiritualidade que está a serviço dos grandes mestres realmente leva muito a sério essas prédicas e ajudam sim. Tá? Então, você pode estar passando pelo que for, seja qual for o seu problema, converse com a espiritualidade e eles, junto com permissão de Deus e junto com Deus, vão te dar forças para você vencer todos os obstáculos, e você ainda vai poder ajudar muita gente. Hoje em dia o Vale dos Suicidas ele está um lugar mais, entre aspas, tranquilo. Hoje é a Legião de Maria que cuida de lá, então eles fizeram um cercado forte, com bastante energia eletromagnética para barrar a invasão de espíritos castigadores que podiam estar ali para prejudicar. Tem uma série de unidades de tratamento lá. Então o Vale do Suicida hoje ele é um reduto assim, de bastante tranquilidade. Se você perdeu alguém querido pelo suicídio e você está com medo dessa pessoa ter ido parar no Vale do Suicida, sabe que hoje o Vale do Suicida é um lugar muito bem equipado pela Legião de Maria para receber exatamente os espíritos, e lá são tratados sim. Então assim, é complicado se você for para um outro vale, mas o Vale dos Suicidas ele está muito bem assessorado pela equipe de Maria Santíssima, os devotos de Maria Santíssima, tá bom? Claro que o suicida, dependendo do grau de suicídio, ele tem um tormento terrível, e esteja onde ele estiver, né? Mas dificilmente algum espírito fica jogado lá. Geralmente eles são recolhidos, levados para um albergue ou para um hospital, alguma instituição assim, lá no próprio plano, tá bom? No plano espiritual. Então vamos parar por aqui. Deus abençoe, muita paz e muita luz. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.